Olá, pessoal. Sejam bem-vindos aí à apresentação de mais um módulo do nosso curso sobre iniciação científica na educação básica e feiras de ciências, né? Esse é o módulo 4, ele é específico para discutir um pouco sobre feira de ciências, né? Meu nome é Adevailton Bernardo dos Santos, sou o atual coordenador da feira Ciência Viva. Previamente, né, tem até um texto que nós solicitamos que façam a leitura, né? Nesse texto ele fala sobre algumas características das feiras de ciências, inclusive algumas recomendações para as pessoas que vão fazer ou se propõem a fazer, né, atividades investigativas na educação básica, iniciação científica na educação básica e com a participação em feiras de ciências. Então é importante dar uma lida lá naquele texto previamente a essa apresentação, beleza? Aqui um pouco do histórico, né? Fala que as feiras de ciências começaram aí no início do século passado nos Estados Unidos, né? Inclusive dentro dos Estados Unidos, na educação americana, né? As feiras de ciências ainda é um elemento muito importante, né? Mas elas só começaram a popularizar pelo mundo a partir do final da Segunda Guerra Mundial. Mais especificamente na década de 50 e 60, quando vieram aqui também para o Brasil, né? É importante falar do contexto dessa década de 50 e 60, né? Era um contexto de Guerra Fria, havendo a corrida espacial, onde os Estados Unidos estavam perdendo para a antiga União Soviética, né? União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Então, era um contexto de Guerra Fria, né? E o primeiro satélite artificial foi soviético, o Sputnik. O primeiro ser vivo no espaço foi soviético, né? A cadela Laika. Então, inclusive, cheio de controvérsias, né? Porque não foi planejada a volta dela à Terra, né? Então, foi um animal que foi sacrificado, né? E depois o primeiro astronauta no espaço, que foi Yuri Gagarin, também soviético, né? Então, nesse período aí, na década de 60 em diante, os Estados Unidos teve como meta colocar o primeiro homem na Lua. E para isso, mobilizou-se, né, uma grande quantidade de engenheiros, cientistas, né, em tecnologias que então ainda não existiam. Inclusive, né, foi um movimento muito grande dentro dos Estados Unidos, né, visando a formação de engenheiros e cientistas, principalmente nas ciências naturais, física, né, matemática, química, também vieram com muita força, né? Isso também chegou aqui no Brasil, né? Então é um contexto que às vezes não se refere exatamente às feiras de ciências, né, mas é um contexto que fortaleceu em muito, né, o desenvolvimento das feiras de ciências, né? Inclusive tem um livro dessa época que veio aqui para o Brasil, né, o PSSC, é uma sigla, né, Physical Science Scientific Committee, né, Society Committee, Physical Science Society Committee, né, Comitê de Ciências Físicas, né? E aí foi um livro, o primeiro livro didático, penso eu, né, de grande escala utilizado aqui no Brasil, né? Aqui, inclusive, né, durante a década de 60 é que as feiras começaram a ser realizadas por aqui, né, e hoje uma grande quantidade de feiras realizadas no Brasil como um todo, né? Qual é a definição de uma feira de ciências? Existem várias, né? Aqui uma perspectiva, né, citada por Ribeiro, né, no caso é o Felipe Ribeiro, ele é o idealizador ali, coordenador, né, do movimento Ciência para Todos no semiárido Potiguar, né, e a Feira de Ciências do Semiárido Potiguar. Muito importante o movimento lá. E no caso, um livro que ele fez sobre feiras de ciências, ele traz essa definição. Não é a única, mas é interessante a gente ler e entender, né? Feiras de ciências ou mostras científicas, né, são eventos, é um evento que reúne trabalhos de natureza científica, em geral desenvolvidos por jovens estudantes do ensino básico, né, da escola básica,
nas diversas áreas do conhecimento. Isso aqui é importante deixar bem claro, né? Não é porque trazem aqui a palavra ciências que remete a uma disciplina do ensino fundamental que é ciências, né? Principalmente as ciências naturais, né? Que as áreas de conhecimento têm a ver apenas com as ciências naturais, e matemática, geografia, por ali, né? Não, todas as áreas de conhecimento, incluindo ciências humanas, linguagens, né? Estão dentro do espectro de abrangência das feiras de ciências ou mostras científicas. Os trabalhos são expostos pelos alunos a visitantes e avaliadores, com o objetivo de demonstrar o problema proposto, a importância de sua solução e como eles chegaram a ela. Então, no caso aqui, a ideia de ter seguido um método científico, né? Então, a valorização do método científico nas feiras de ciências é um ponto importante, inclusive muito avaliado nos eventos. Alguns objetivos. Esses objetivos aqui já são definidos pelo CNPq, que é o Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Científico, órgão muito importante do governo federal, que financia, né, a pesquisa. Dentro dos objetivos tem o financiamento da pesquisa, né? E aqui, dentro desse edital que o CNPq propõe todos os anos para a realização de feiras de ciências, né, eles trazem vários objetivos. E eu selecionei alguns, né? Então, o objetivo de realizar uma feira de ciência, promover a formação de estudantes e professores da educação básica. Então, a formação para a pesquisa, principalmente dos estudantes e professores da educação básica, é muito importante. E a feira de ciências tem esse potencial, tem essa característica, e é um dos objetivos que se espera alcançar quando se realiza uma feira de ciências. Incentivar a pesquisa desde os primeiros anos escolares e estimular a formação docente na busca desses objetivos. Então, é importante que os estudantes realizem pesquisas desde os primeiros anos da educação, né? Não nos moldes de obter resultados similares aos grandes centros de pesquisa, né? Mas que tenham objetivos de produção de conhecimento, de construção de habilidades, de buscar conhecimentos e produzir conhecimentos novos. E o mais importante, né? Que o professor também tenha uma formação adequada para acompanhar essas atividades que são desenvolvidas e propostas, né? E o resultado disso, né, esses trabalhos, são expostos em feiras de ciências. Promover ações de divulgação e popularização da ciência, né? Então, não só os estudantes e os professores que realizam trabalhos favorecem, né, a popularização da ciência, como também a divulgação disso em uma feira de ciências para diversos públicos, incluindo pais, familiares, né, facilita, né, o processo de tornar a ciência como algo mais tangível, como algo mais próximo da população. Tá? Estimular a cooperação e socialização do conhecimento científico como ferramenta de transformação social, visando a redução de desigualdades e o desenvolvimento humano e sustentável, né? Então, aqui a gente coloca esse item, porque grande parte dos temas e dos problemas que são objetos de pesquisas e soluções de problemas dos trabalhos que são apresentados em feiras de ciências são feitos por grupos, né? É muito raro você ter um trabalho individual, daí estímulo à cooperação, né? Socialização do conhecimento, porque isso é apresentado em diversas instâncias e para diversos públicos, né? E vários desses temas e problemas, né, emergem da própria comunidade, né? Então isso, além de promover uma transformação social, tem ainda o poder de fazer com que esse estudante vislumbre futuros em carreiras universitárias, né? Então, é uma ferramenta importante na transformação social. Promover a troca de experiências entre estudantes e a sociedade em geral, incentivando a cooperação, a solidariedade, a competitividade saudável voltadas para o desenvolvimento humano, né? Então, as apresentações dos trabalhos, né, favorecem, né, a troca de experiências.
Estimular jovens estudantes da educação básica para carreiras das áreas científicas e tecnológicas, de inovação e de docência, em todas as áreas do saber. Então, como os trabalhos estão em todas as áreas do conhecimento, o estímulo para que os jovens busquem ensino superior, carreiras científicas, carreiras de docência, ele é evidente. Promover ações de educação, socialização, popularização e divulgação científica para os diferentes públicos. Então, esse público vai visitar as feiras de ciências e isso acaba promovendo educação, socialização, popularização e divulgação científica. Então, tem aí alguns objetivos que as feiras de ciências possuem e compartilhamos aí com vocês. Benefícios aos discentes. Aqui alguns benefícios que são citados em um documento que o MEC produziu sobre as feiras de ciências. Então, crescimento pessoal, vivências, conhecimentos. Então, os estudantes, quando realizam trabalhos e apresentam nas feiras de ciências, eles têm possibilidades de vivenciar um crescimento pessoal, eles vivenciam novas experiências, constroem novos conhecimentos. Então, tem maior visão do processo educativo, amplia conhecimentos, aprendem novas técnicas, novos conhecimentos, e por aí vai. Desenvolvem também habilidades de comunicação, relacionamentos e intercâmbios. Então, as feiras de ciências, ela tem, no seu cerne, a troca de conhecimentos, o contato com outros colegas, eles favorecem, a partir da apresentação, o aprendizado a lidar com o público, diminui a timidez e por aí vai. Cria hábitos, atitudes e habilidades. Então, aqui alguns exemplos de aptitudes e hábitos que são criados nos discentes com a apresentação nas feiras de ciências. Amizade, devido ao companheirismo, os relacionamentos, abstração, que é a capacidade de criar argumentos sobre algo que ele vivencia, iniciativa, segurança, responsabilidade, solidariedade, cooperação, equilíbrio, dentre os outros. Criticidade e capacidade de avaliar. Uma vez que ele apresenta e debate o trabalho que ele realizou com outras pessoas, novas ideias são apresentadas, debates são realizados. Então, isso favorece o desenvolvimento do pensamento crítico, favorece o estudante buscar novos conhecimentos, ver pontos negativos e positivos do seu trabalho, ver limitações, reconhecer também que tem trabalhos similares, trabalho de outros que podem ser ou não mais interessantes. Estímulo, envolvimento e motivação. A maioria dos professores com quem eu converso relatam que muitas vezes alunos que dentro do sistema tradicional de ensino não são produtivos e até mesmo são considerados alunos problema, quando vão dialogar, quando vão apresentar os trabalhos em feiras de ciências, possuem uma postura totalmente diferente. Então, isso motiva esse estudante a ter novas vivências, experimentar novas situações. Então, maior envolvimento com o processo, estímulo ao crescimento pela mudança, cresce o interesse por coisas novas, fica mais estimulado. Então, os estudantes recebem uma dose extra de motivação quando vão participar de feiras de ciências e apresentam os seus trabalhos. Criatividade e inovações. Então, quando eles realizam os trabalhos, eles estão envolvidos em um processo criativo, eles podem, a partir dos resultados dos trabalhos, criar inovações, criar novas técnicas, criar novos processos, criar novos equipamentos, ou até mesmo criar uma simples maquete. Então, está aí também os benefícios aos discentes. Politização, forma de consciência crítica e responsável, favorece a tomada de decisões, amplia a visão de mundos, propicia lideranças. Então, tem esse lado político, que as feiras de ciências também estimulam a serem desenvolvidas nos estudantes. Essas palavras aqui vêm de um documento que foi
produzido pelo MEC, chama FENACEB, né? Então, se alguém digitar FENACEB com C, né? FENACEB, CEB no final, né? Digitar isso na internet, vai aparecer esse documento, que é um documento produzido pelo MEC. Então, essas palavras não são minhas, né? Foi copiado de lá para cá. Aqui uma classificação quanto aos tipos de trabalho, esse aqui também não são palavras minhas, vem nesse mesmo trabalho da FENACEB, né? No caso, esse aqui ele é copiado de um trabalho de Mancuso, né? Então, os trabalhos são divididos ou classificados em trabalhos de montagem, trabalhos informativos e trabalhos investigatórios, né? Os trabalhos de montagem são aqueles onde se monta um determinado dispositivo, às vezes utilizando uma receita, né? Um dispositivo eletrônico, que você utiliza uma receita, ou às vezes você monta um aplicativo de celular, e por aí vai, né? Então, exemplos aqui, maquete da escola, eletroímã, vulcão, motor elétrico, e por aí vai. Então, esses são os trabalhos de montagem, né? Os trabalhos informativos são aqueles que fazem um levantamento e, a partir desse levantamento, informa aos visitantes quando eles vão assistir à apresentação, né? Então, alerta à apresentação, por exemplo, AIDS, câncer de mama, tabagismo, aborto, né? E por aí vai. Divulgação também, né, de conhecimentos que são desenvolvidos na escola, né? Então, aqui a palavra adquirido, eu acho que não é uma palavra que é bem colocada, né? Seria demonstração dos conhecimentos construídos durante as atividades na escola, né? Mas isso aqui não são palavras minhas, são palavras desse documento da FENACEB, né? Então eu copiei de lá para cá, né? E exemplos, né? Destilação de cana-de-açúcar, formação de chuva, dilatação gasosa. Note que tanto aqui quanto aqui são conhecimentos já existentes, né? Então, dentro da nossa perspectiva, que é o desenvolvimento de atividades investigativas na educação básica, os trabalhos mais indicados e que também são mais valorizados dentro de uma feira de ciências são os trabalhos de investigação, os trabalhos investigatórios. São chamados projetos de investigação, abordando inúmeros temas, né, de qualquer área do conhecimento humano, inclusive ciências humanas, linguagens e por aí vai, né? Desde temas singelos, como os contidos no saber popular, até alguns que já evidenciam uma consciência crítica, rumo ao processo de politização. Então, quando se desenvolve atividades investigativas, registra isso de forma devida, de forma adequada, e apresenta isso dentro de uma feira de ciências, né? Inclusive dando evidência ao método que você utilizou para fazer o trabalho, né? Isso faz uma genuína iniciação à ciência dos estudantes, né? Então, esse tipo de trabalho são os mais valorizados e são os mais buscados quando se pretende desenvolver um projeto de feira de ciências. As avaliações das feiras de ciências. As avaliações são muito controversas, né? Então, como é um processo onde alguns trabalhos podem ser classificados melhor, ter classificações melhores do que outros, né? Esses trabalhos que não são tão bem avaliados, não são tão bem classificados, né? Os autores, uma vez que tiveram um processo muito grande ao desenvolvê-los, né, podem sentir desmotivados, podem sentir que não foram devidamente considerado o esforço utilizado. Bem, todo o processo de avaliação é controverso, né? Mas é importante que as feiras de ciências deixem claro os requisitos que são utilizados no processo de avaliação, né? Então, quando você deixa esses quesitos muito claros e divulgados, isso diminui alguns problemas, né? Então, é um processo que tem muitas dificuldades e também múltiplas concepções, né? Então, as pessoas às vezes passam no trabalho, um avaliador que é mais tranquilo olha aquilo lá e fala, nossa, tá muito bonito, aí dá 10 para todo mundo e dá 10 para todos os trabalhos, né? Então, isso é complicado para a gente que propõe
né, ter uma classificação dos melhores trabalhos de feiras, né? E ao mesmo tempo tem uns que também a mão é pesada, né? Então chega lá, qualquer coisinha que o estudante fala que ele não gosta muito, ele já vai tirando o ponto, né? Então existem esses dois tipos de avaliadores, né? Então as avaliações englobam múltiplas concepções. Isso é um problema que a gente tenta reduzir, fazendo diversas avaliações com diversos avaliadores, né? Então esse é um problema que a gente tenta minimizar ao máximo, mas nem sempre é possível. As avaliações são origens de conflitos, eu já falei. Para aqueles trabalhos que são não tão bem classificados, pode resultar em desmotivações, né? Em alguns, inclusive, é motivação para fazer um próximo melhor, né? Existem algumas avaliações que são propostas de forma participativa, né? Onde são grupos que avaliam, né? Então eles ficam juntos, inclusive com colegas de outros grupos similares, né? Existem as avaliações que são feitas por especialistas, né? E existem avaliações que são feitas pelo público, né? Então existem várias concepções e vários tipos de avaliações, né? O importante é que as feiras de ciências normalmente trazem premiações para os trabalhos melhores avaliados, né? Então isso pode gerar desmotivações para os que perdem, né? Ou até motivações para que produzam trabalhos melhores, e pode ser origem de conflitos, né? Então, é assim que as feiras de ciências, em sua maioria, funcionam, né? E então é algo que a gente tem em mente ao falar das avaliações das feiras de ciências. O mais importante é que deve ser deixado todos os quesitos e requisitos que estarão presentes nas avaliações claros para todos os públicos e para todos os participantes previamente ao evento. As dificuldades. Quais são as dificuldades de participar em feiras de ciências? Há alguns trabalhos que apontam isso, né? Inclusive, o texto que vocês leram previamente, ele remete a alguns textos de feiras de ciências, né? Que trazem algumas dificuldades, né? Que já foi estudado e o pessoal elenca isso, né? Então, a primeira dificuldade é a formação adequada dos professores para metodologias investigativas e metodologias com projetos, né? Muitos professores não tiveram a vivência disso durante a sua formação, né? Então, eles relatam que têm dificuldades em desenvolver metodologias investigativas por não terem formação adequada para isso, né? Então, esse curso, inclusive, né, ele vem de alguma forma tentar cobrir essa lacuna, né? Então, se você é um professor e está assistindo a minha apresentação, né, a ideia é justamente reduzir um pouco dessa dificuldade, né? É importante relatar também, né, que como toda metodologia de ensino, né, ela só vai realmente se tornar mais significativa quando você, professor, realmente experimentar isso. Na sua primeira experiência, né, você vai ter algumas dificuldades, você deve anotá-las para tentar reduzi-las em outras experiências. O importante é ir aprimorando os processos, né? Tempo de orientação dos estudantes, né? Como a orientação fica a cargo de um professor, e normalmente esses professores já possuem uma carga horária, né? Então, o tempo para fazer a orientação dos trabalhos investigativos reduz, né? Mas eu posso fazer isso dentro de sala de aula? Pode, e é algo que a gente estimula, né? Então, desenvolver atividades investigativas na sala de aula reduz bastante esse tempo que gasta o professor para fazer a orientação dos estudantes. Mas lembre-se, mesmo você fazendo esse movimento de realizar atividades investigativas dentro da sala de aula, sempre vai haver uma demanda para você fazer leituras de textos, orientação dos estudantes fora do ambiente de sala de aula. Então, normalmente, a realização de trabalhos para apresentação do feira de ciências consome um tempo maior dos professores, né? Cobrança para cumprimento dos conteúdos regulares, né? Aqui há uma certa controvérsia, né? Mas os professores relatam como dificuldade para a realização de feiras de ciências ou realização de trabalhos para apresentação em feiras de ciências, né?
que a gestão escolar cobra que você cumpra durante as aulas o conteúdo regular, né? Então, isso é uma dificuldade que os professores enfrentam. Agora, quando isso acontecer com você, professor, que está assistindo aqui essa apresentação, né, reflita um pouco, né, sobre qual conteúdo é importante você trabalhar com os estudantes. E dentro desse conteúdo, o que é mais importante? Você fazer o repasse das informações apenas, no método tradicional, ou fazer com que os estudantes, de modo ativo, dentro de uma metodologia de ensino ativo, busque essas informações. Mas se eles buscarem e eu não estiver apresentando, vão ficar lacunas. Vão, mas essas lacunas estarão presentes também se você for um professor tradicional. O fato de você simplesmente falar uma informação em sala de aula não significa que o estudante construiu o conhecimento daquilo, né? Então, é importante a gente pensar sobre essa perspectiva, né? Outra dificuldade que os professores apontam também é a dificuldade de montar os textos e os documentos que são necessários para a apresentação de uma feira de ciências, né? Normalmente as feiras de ciências pedem um artigo, um resumo, um relatório, um diário de bordo, banner, vídeo, né? Então essa montagem desses documentos é uma dificuldade que os professores falam. Seleção de referências confiáveis e completas, né? Muitos dos docentes, né, não têm o hábito de pesquisa, então é difícil achar referências confiáveis para aprofundar a pesquisa do tema e, a partir dali, produzir novos conhecimentos, né? E mais importante também é a citação dessas referências, né? Muitos professores, erroneamente, até acham referências confiáveis, mas depois não as citam, né? Então, isso é um problema. Montagem das apresentações com maquetes, né? Então, não somente banners, vídeos, mas também as maquetes é uma dificuldade que os alunos enfrentam e os professores têm dificuldades também de fazer o acompanhamento. Falta de apoio da gestão escolar e colegas na realização de feiras de ciências. Isso é um problema danado, né? Às vezes, em minhas visitas às escolas, né, eu chego e falo, vamos fazer uma feira de ciências na escola, né? Aí todo mundo vê isso como um aumento de trabalho, né? E sendo um aumento de trabalho, eles não querem participar, né? Então todo mundo foge. Ou às vezes jogam ali para professora de ciências, ou professor de física, ou professor de química, né? Eles são das ciências naturais, feira de ciências é com eles. Bem, lembrar que, primeiro, principalmente com o advento aí dessas novas normativas, né, curriculares, como a BNCC, né, os currículos que originam da BNCC, né, os processos de investigação, eles passaram a ter um novo foco, uma mobilização maior dentro das escolas, né? Então, as feiras de ciências passaram a ter maior quantidade de adeptos a isso, né? Então, esse é um primeiro ponto. Então, a gestão escolar passou a apoiar de maneira mais enfática a realização das feiras de ciências. Segundo, não é porque traz o nome ciência que a ciência é ciências da natureza, né? Então, não se restringe a essa, né? Então, ciências humanas, ciências matemática ou as linguagens, né? Elas estão presentes e também são áreas de conhecimento onde pode ser realizados trabalhos para apresentação nas feiras de ciências, né? Então, é algo que vem modificando, é uma dificuldade que está sendo reduzida gradativamente. Quando eu for realizar uma feira de ciência nas escolas, o que eu devo observar, né? Primeiro, mobilizar toda a escola, né? Então, todas as áreas de conhecimento, elas devem produzir trabalhos. As ciências humanas, as linguagens, a matemática e as ciências naturais, né? É desejável que toda a comunidade escolar participe. Devemos, né, dar prioridade para os trabalhos investigativos, então deixar claro o objetivo de desenvolver investigações, priorizando trabalhos investigativos. Esse ponto aqui é mais importante.
Vamos fazer uma feira de ciências em outubro. Aí começa a preparar em setembro. Aí quer que os estudantes façam um trabalho para apresentação de feira de ciências durante o período de um mês. Pode até fazer, mas o desenvolvimento de atividades investigativas não deve ter isso como um procedimento comum, né? Então você deve começar a produzir um trabalho de feiras de ciências, né, bem antes da realização do evento, para que esse trabalho seja desenvolvido ao longo do tempo, para que o estudante amadureça a ideia, consiga fazer o desenvolvimento de novos conhecimentos, construam habilidades novas, que ele construa novos conhecimentos, que ele tenha a possibilidade de construir argumentos na hora de fazer a apresentação disso. Então, os trabalhos das feiras de ciências, apesar da feira de ciências ser algo em uma data bem programada, né, os trabalhos para apresentação nas feiras de ciências não devem ser pontuais, devem ser desenvolvidos ao longo do tempo. A avaliação dos trabalhos deve ir além das notas formais, e se isso acontecer na sua escola, incentive os estudantes, ou mesmo a escola, faça como feira afiliada, né, a inscrição em uma feira de âmbito maior, né, ou na sua cidade, ou no seu estado, ou até mesmo no Brasil como um todo, né? Então, a participação em feiras de maior abrangência é algo que deve ser identificado quando se deve ser motivado, deve ser incentivado, né, quando se realiza a feira de ciências nas escolas. E a publicação dos textos. Então, mesmo que seja um resumo simples, né, é importante que os estudantes estudem, trabalhem sobre isso, né, e façam textos sobre o que eles produzem, né? A publicação desse texto faz com que eles vejam, né, algo tangível, algo que eles produziram e que estão ali na frente deles como uma produção palpável, né? Então, isso é muito importante. Algumas observações importantes a respeito das feiras de ciências, né? Essas observações aqui, elas já estão em outras apresentações, mas nunca é muito repetir. Primeiro, né, feiras de ciências e atividades investigativas. Precisa de laboratório? Não. Pode ser feita na comunidade, na escola e por aí vai. A ciência desenvolvida na educação básica precisa ser similar àquela dos grandes centros de pesquisa? Não. Os objetivos da ciência desenvolvida na educação básica, o principal objetivo é o desenvolvimento de habilidades e a construção de conhecimentos nos estudantes. Os temas de pesquisa são focados em uma única disciplina, em uma única atividade? Também não. O ideal é que sejam temas interdisciplinares, temas transdisciplinares, e que abranjam diversas disciplinas e que tenham várias atividades ao longo, né, da sua programação, ao longo do desenvolvimento de sua metodologia. Não se tem a ideia de cumprir todo o conteúdo programático com atividades investigativas, né? Então pode intercalar outras metodologias de ensino. E o mais importante, né? Não criar atividades para a qual os estudantes não têm preparação ainda, né? Então o nível das atividades que você propõe deve ser condizentes ao nível educacional dos estudantes. Valeu, pessoal. Ficamos por aqui. Obrigado aí pela atenção. Ficou mais uma aqui também, né? Essa aqui entrou de última hora, né? Que é algumas observações importantes em relação à natureza científica. Aqui eu falei isso na apresentação do módulo 3, né, que tem a ver com o desenvolvimento de atividades para a ciência, né? Então, são algumas concepções que, às vezes, os estudantes e o mesmo público em geral tem sobre ciência, que devem ser devidamente esclarecidas, né, quando se propõe fazer atividades investigativas dentro da educação básica. Primeiro, né, o conhecimento científico é empírico, isso é fato, né? Então você precisa fazer testes, precisa fazer experimentos, precisa fazer levantamento de dados
para construir um conhecimento científico. Então, depende de observações e experimentos. Mas, importante, não existe um único método científico. Não existe um único instrumento de coleta de dados, né? Então, quando se fala naquele método científico tradicional, positivista, né, que começou ali no século XVI, XVII, e depois teve seu auge aí no final do século XIX, né, não é somente esse método científico que a gente deve focar. O saber científico é sujeito a alterações e, portanto, não é absoluto, né? Então, ele evolui, é uma produção humana. Então, o que hoje é dito como correto, amanhã pode não ser tão correto assim, né? Então, a partir de um conhecimento que é construído hoje, isso serve de base para a produção de novos conhecimentos mais à frente. O fazer científico é fruto da imaginação e criatividade humana. Então, a ciência é um produto humano. E, portanto, devido a isso, recebe influências tanto do contexto social quanto do contexto cultural, né? E para fechar, né, que não existe um único método científico. Agora sim, moçada, valeu! Eu não vou terminar, tá vendo? Mais um. Aqui é só para mostrar, né, quando eu falei sobre feiras de ciências, né, de maior âmbito, né, duas feiras de ciências, tem essa e tem mais uma mais à frente, né. Primeiro, a FEBRACE, inclusive eu represento a Feira de Ciências Ciência Viva, aqui de Uberlândia, né? Então, a FEBRACE é uma feira de ciências realizada na USP, né? Inclusive, leva os trabalhos melhores classificados para participar em feiras de ciências internacionais, né? Então, se você quiser ter maior conhecimento sobre a FEBRACE, que é a Feira Brasileira de Ciência e Engenharia, né? O site está aqui, febrace.org.br, né? É uma feira de ciências que a gente, da Feira Ciência Viva, sempre envia trabalhos para participar. E uma outra aqui, que é a Mostratec. A Mostratec também tem um site aqui, né? mostratec.com.br. A Mostratec, ela é do sul do Brasil, né? Ela do Rio Grande do Sul, também seleciona para feiras fora do Brasil, né? Então é outra que a gente tem como exemplo para dar feiras de abrangência maior. Agora sim, quer ver?